A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar a primeira aula do nosso novo módulo, do segundo módulo desse ano. Nós estaremos, durante este módulo, andando pela carta de Paulo aos Filipenses. Nós estaremos brevemente estudando hoje o capítulo 1. E o capítulo 1, ele se trata da felicidade de Paulo, mesmo estando em prisões, incentivando aos cidadãos de Filipos a perseverar na fé, em manter a alegria, ensinando e lembrando também, com alegria, pela fidelidade e pela alegria também que os filipenses tiveram ao receber a palavra do Senhor. Amém? Para quem quiser estar acompanhando a nossa aula, o QR Code está aqui, é só mirar, vai abrir a nossa pasta, né, do nosso módulo da EBD 2026. Dentro da pasta EBD 2026, vocês vão na pasta Módulo 2, que é a carta de Paulo aos Filipenses. Lá teremos o material do qual nós poderemos estar acompanhando melhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, Senhor, em gratidão, Pai. Gratidão pela Tua graça derramada por nós, Senhor, em gratidão, Senhor, por nos encontrarmos com vida nesta manhã. Grato, Senhor, por termos a nossa família conosco. Mas, acima de tudo, Senhor, grato, Senhor, porque temos a liberdade, Senhor, de Te buscar em oração, em adoração, em ajuntamento com os Teus filhos, Senhor, proclamando o Teu reino, proclamando o Teu senhorio, Senhor. Gratos nós somos, Pai, porque Tu nos chamaste, Senhor, para a vida. Tu nos tiraste, Senhor, do império das trevas e nos transportaste para o reino do Filho do Teu amor, Senhor, aonde há graça, aonde há redenção, aonde há misericórdia, aonde há amor derramado por nós, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Tua graça, Senhor, obrigado pela saúde que temos, obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, de nos ajuntarmos para Te adorar, Senhor. Torna, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos olhos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Pai, cativos à Tua palavra, sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, Senhor, que nós possamos, Senhor, navegar pela Tua palavra, aprender de Ti, Senhor, e aplicarmos nas nossas vidas, Senhor, Te adorando com as nossas vidas, o nosso modo de ser transformado, restaurado, lavado pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito e pela Tua presença, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós Te agradecemos, bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos iniciando o nosso segundo módulo deste ano da Escola Bíblica Dominical, com o tema Cidadão dos Céus, né, onde Paulo, na carta aos Filipenses, né, ele nos mostra como nos portarmos no reino, como nos portarmos como filhos e como servos do Senhor, exercendo a cidadania que Ele nos trouxe. Carta de Paulo aos Filipenses, a aula de hoje é a aula 1, como ser feliz se tudo está, ou às vezes parece, estar desmoronando à nossa volta. Certo? O versículo-chave para o estudo de hoje é: porque por mim viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses, capítulo 1, verso 21. O nosso objetivo com temos aqui um resumo teológico do capítulo 1, né, algumas coisas que nos saltam aos olhos dentro do capítulo 1 de Filipenses, que é: Paulo escreve acorrentado, conforme em Filipenses capítulo 1, verso 7, sob a ameaça de morte, no capítulo 1 também, no verso 20 e no verso 4, e ainda assim transbordando de gratidão e alegria, que é a introdução, é o prefácio desta carta aos Filipenses no verso 4, onde ele fala que se encontra em muita alegria por saber, né, que os filipenses estão bem, estão felizes, estão alegres com o Senhor e estão no caminho que Deus deu a eles. Amém? O objetivo dessa carta é mostrar a alegria, que a alegria cristã não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Cristo é suficiente. Paulo, mesmo estando na prisão, nós mesmo estando doentes, mesmo estando em luto, em crise, em lutas, nós podemos, mesmo assim, em carne sofrendo, mas de consciência e coração felizes e alegres em Cristo, porque nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. Amém? Continuando aqui com o resumo teológico do capítulo 1 da carta aos Filipenses, a fonte da alegria de Paulo não é a liberdade, não é a saúde, não é o sucesso, mas é a comunhão com Cristo e a certeza de que o evangelho avança. Paulo, na carta aos Coríntios, na carta aos Filipenses, né, ele discorre bastante sobre a alegria e a felicidade que ele tem em Cristo pelo fato de o ministério de Cristo, a palavra do Senhor, a graça da salvação estar correndo da maneira como ela está correndo em meio aos filipenses. E ali ele se alegra porque ele vê que a obra de Deus tem se cumprido naquele lugar
e ainda vai continuar se cumprindo. Ele se alegra porque o sacrifício dele tem, naquele dado momento, mesmo ele estando em prisão, ele estava vendo o resultado de todo o trabalho daquilo que Deus confiou a ele. Mas não simplesmente pelo fato da igreja estar enchendo, mas por realmente haver transformação de vidas. Pelo fato dos filipenses, mesmo sabendo, né, da notícia da prisão de Paulo, ainda estavam mais encorajados em proclamar o evangelho. Ele comenta tudo isso no capítulo 1 da carta aos filipenses, que nem nós vimos aqui. A fonte da alegria não era a liberdade, a saúde e o sucesso, mas a comunhão com Cristo e a certeza de que o evangelho avança. Filipenses capítulo 1, no verso 5, ele diz assim, contextualizando, né? Começando no 3. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. E em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho, desde o princípio até o dia de agora. E no verso 14 ele diz assim, a maioria dos irmãos motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, ou seja, sem temor, com intrepidez, com ousadia, na fé de que Deus traria a sua graça e derramaria a sua graça em meio àquela população. Paulo vê a sua vida como ganho em qualquer cenário, seja no viver e seja no servir a Cristo, e morrer que é estar com Ele. Olha só o que Paulo nos fala no verso 21 e no verso 25, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No verso 25 ele diz, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Aqui Paulo, sob a ameaça de morte durante esta prisão, ele diz que o viver para ele é Cristo. Ou seja, tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele fala, aonde ele vai, tudo é para anunciar a glória do Senhor, tudo é para anunciar o reino, tudo é para anunciar o evangelho. Então a vida dele é Cristo, a vida dele é a anunciação das boas novas, é anunciar aquele que pode salvar, resgatar e verdadeiramente transformar vidas. Mas ele também, de certa forma, ele não está preocupado com a sua própria vida na prisão, porque ele diz que se ele morrer, ele estará com Cristo. Olha o que ele diz no verso 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês, meus irmãos, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Paulo, acorrentado, preso em um calabouço, privado de sua liberdade, sem conforto nenhum, mas mesmo assim ainda alegre e exultante, porque ele estava recebendo notícias, ele estava vendo o fruto do seu trabalho, e mesmo sob a ameaça de morte, se esse realmente for o meu fim, se Deus quer que aqui a minha corrida acabe, amém, eu vou estar com ele. Estou feliz porque eu vou estar com meu Deus, eu vou estar com meu Jesus. Então esse é o resumo teológico do capítulo 1 da carta de Filipenses, que nos demonstra a verdadeira e a real alegria de estar em Cristo, de estar com Deus, de ter a certeza da salvação e mesmo em situações adversas, expressar alegria, porque Ele é a nossa alegria. Amém? Essa perspectiva transforma o sofrimento em oportunidade de testemunho. Olha só que interessante. Lá no verso 12, Paulo diz assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo não havia cometido um crime segundo as leis romanas, mas mesmo assim ele estava preso, encarcerado. E quando se buscava saber o motivo, não é porque ele está pregando esta doutrina, ele está pregando a este Cristo que salva, que restaura. Ah, não, é por isso. E ali gera-se o quê? Para aqueles que tinham contato com Paulo, mais uma oportunidade dele estar comunicando a Cristo. Como descrito aqui no verso 12 e no verso 14. A maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, ou seja, além do próprio Paulo estar pregando e ministrando a todos aqueles que tinham contato com ele na prisão da guarda do palácio, o fato de Paulo estar preso e mesmo assim continuar combativo
estava gerando nos corações dos irmãos, lá em Filipenses, uma ousadia, uma intrepidez, para que aqueles que estavam em liberdade pregassem a Cristo lá fora. Então Paulo vê, até na sua prisão, Paulo vê uma oportunidade de testemunhar e de trabalhar para o Senhor. Pontos principais do capítulo 1 de Filipenses. Nós temos a gratidão como postura espiritual mesmo diante da dor. Ou seja, Paulo, no prefácio, no início da carta, ele demonstra toda a alegria e toda a gratidão pelos filipenses. E orando sempre com alegria ainda mais em favor deles. Então, ou seja, mesmo preso, Paulo continua tendo uma postura espiritual de gratidão. E ele nos ensina isso aqui. Outro ponto principal que chama a atenção, o evangelho avança mesmo quando a vida parece paralisada. A alegria vem da centralidade de Cristo, não do controle das circunstâncias. Paulo ele não tinha controle nenhum sobre o que estava acontecendo com ele. O máximo que ele podia fazer era falar daquele que o resgatou, naquela prisão. Mas mesmo assim, o evangelho andava, corria. E mostra o viver de um modo digno do evangelho. Que o viver de modo digno no evangelho é possível até mesmo na adversidade. E agora nós vamos entrar de uma forma um pouco mais contundente nesses 4 pontos principais. Amém? Gratidão na postura espiritual mesmo diante da dor. Um ponto interessante sobre isso aqui nós precisamos entender e reconhecer a graça de Deus sobre nossas vidas. Olha só. Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 9 diz: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando nós passamos a entender que a nossa vida não nos pertence, e quando passamos a entender que Deus, Ele verdadeiramente, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e Ele é o nosso dono, nós passamos a olhar a vida com outra perspectiva. De que tudo aquilo que nos acontece, há uma permissão de Deus, obviamente, temos a soberania de Deus atuando, mas também temos a responsabilidade do homem. Muitas coisas em decorrente das nossas decisões ou a falta delas. Mas Deus permite que certas coisas aconteçam para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados pelas situações, para que possamos aprender, para que possamos estar indo a lugares onde normalmente nós não íamos, para fazer coisas que normalmente nós não faríamos. Então Deus permite que certas coisas nos aconteçam para que o evangelho ande, para que nós cresçamos e para que nós levemos a este evangelho. A gratidão começa com o reconhecimento da graça de Deus em nossas vidas. A salvação é um presente e essa compreensão nos leva a uma postura de agradecimento. Quem nós éramos antes da salvação? Nada. Ninguém. E hoje nós sabemos que nós temos uma filiação, nós temos um pai, nós temos uma família espiritual, nós temos uma família congregacional, tudo isso porque Ele nos entrega. Há um salmo, agora de cabeça não me lembro, que diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Ganhamos irmãos, irmãs, ganhamos pais congregacionais, espirituais, tudo pelo fato de nos entregarmos a essa graça e essa graça nos levar a lugares, a pessoas, para que Deus venha trabalhar em nós. Dentro da gratidão como postura espiritual mediante a dor, nós temos, obviamente, aqui o reconhecimento da graça e a graça em si. O agradecimento em todas as circunstâncias, nós dando graças a Deus. Tessalonicenses 5, 16, 18 diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. A gratidão não é apenas a recompensa, a resposta à bênção, mas é uma atitude contínua. Mesmo na dificuldade, isso demonstra confiança em Deus e em sua sabedoria. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Oremos por aquilo que precisamos, por aquilo que necessitamos, mas sempre agradecendo a Deus, porque Ele não nos desampara, Ele não nos abandona, e que mesmo que essa situação ela perdure, mesmo que essa situação ela seja permanente, graças eu te dou, Senhor, porque pode estar me causando dor, pode estar me causando um transtorno, mas eu sei que daqui eu não sou e contigo eu estarei naquele dia. Amém? Dentro ainda da gratidão como postura espiritual, temos a gratidão dentro da comunidade. Olha só que interessante. Colossenses capítulo 3, do 15 ao 17 diz: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Tudo que fizerem, sejam em palavras, ações, façam em nome do Senhor.
dando graças a Deus Pai por meio dele. A gratidão ela é um elemento essencial da vida comunitária. Ela promove a unidade e a paz entre os crentes, incentivando um ambiente de amor e apoio mútuo. Quando nós temos a consciência daquilo que Deus nos fez e daquilo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos, e verdadeiramente nós somos agradecidos por tudo isso que Ele faz, facilita com que tenhamos um maior cuidado entre nós, facilita com que tenhamos uma maior unidade e como a própria palavra fala, né, entranháveis amores e afetos entre os irmãos. Faz com que nós tenhamos uma empatia. Mesmo que não seja nosso parente de sangue, nós aprendemos a amar e aprendemos a nos compadecer da dor, da necessidade, do sofrimento do nosso irmão. Então, a gratidão na comunidade ela é importante para também manter essa união, para poder manter a unidade da comunidade e a comunidade em unidade. Nós temos também a gratidão como postura espiritual dentro da nossa oração. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, né, que nós estaremos estudando na aula 3. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A gratidão deve estar sempre presente em nossas orações. Ao apresentarmos as nossas preocupações a Deus, devemos reconhecer suas bênçãos e sua fidelidade. Deus ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele é onipresente. Então, dentro desta premissa, muitas pessoas podem se perguntar, se Deus sabe de tudo, por que orar? Mas não é para que Deus saiba. É para que nós aprendamos, né, a ter dependência de Deus. Para que nós aprendamos a ter confiança em Deus. Para que nós aprendamos a ter paciência em Deus. Porque o sim de Deus é uma resposta. O não de Deus também é uma resposta. E aos nossos olhos, a demora de Deus nos dar uma resposta também é uma resposta. Uma resposta muitas vezes ao nosso imediatismo, à nossa falta de paciência e à nossa falta de confiança. Normalmente, quando nós, por vezes, estamos em momentos de adoração, né, nós alçamos as nossas mãos aos céus em sinal de gratidão, primeiramente, em sinal de louvor, mas há um outro significado importante nesse simples gesto. É um sinal de rendição. Você não tem aonde, como se apoiar em nada, segurar em nada, você está totalmente na dependência de Deus. E oração, além de intimidade, oração, além de comunicação com Deus, ela é sinal de dependência. É sinal de entender a graça de Deus, entender que nós somos completamente dependentes dele. Gratidão na oração. E temos também, dentro da gratidão como postura espiritual, os exemplos que Jesus nos dá. Lucas capítulo 22, verso 19 diz, e tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a eles, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Jesus exemplificou a gratidão em sua vida, especialmente na última ceia. Ele nos ensina a cultivar uma atividade de agradecimento, mesmo em momentos de sacrifício. Ele sabia o que haveria de acontecer poucas horas depois desse gesto. Mas mesmo assim, ele não se ausentou, ele não correu. Ele dividiu o pão com seus irmãos naquele lugar, agradeceu ao Pai e dividiu. Então, a gratidão nas nossas vidas, ela é uma das melhores posturas espirituais que nós podemos ter. Porque a gratidão, ela nos ensina paciência, ela também nos ensina humildade. A gratidão, ela nos ensina que verdadeiramente nós não somos donos de nada. A palavra de Deus diz que nos compara a mordomos. E o que é o mordomo? O mordomo, ele não é dono de nada dentro daquela casa, mas ele comanda tudo dentro de uma casa. Ele administra. Então tudo aquilo que Deus tem possibilidade de chegar até nós, nada mais é do que uma possibilidade que ele nos dá de administrar. Um carro, uma casa, uma família. Aquilo que ele te possibilita trabalhar dentro da igreja, os lugares onde ele tem te colocado, os lugares onde ele tem te levado e tem te dado voz, nada mais é para que você administre. Administre graça, administre alegria, gratidão, palavra de salvação. O segundo ponto que nós vamos ver dentro do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses é como o evangelho avança, mesmo quando a vida está paralisada. Esses dias para trás, eu rolando o feed do Instagram, eu vi um vídeo engraçado, né, de um rapazinho que estava revoltado, né, piada, né? E aí ele não queria ir no retiro de carnaval da igreja, e aí ele
Eu vou desviar, vou tocar o terror nesse carnaval. E aí não foi pro retiro da igreja, né, comprou uma fantasia meia boca e foi para um lugar que estava rolando uma festinha de carnaval. Chegou lá, ele entrou, né, algumas pessoas conheciam, outras não, e ali ele começou a interagir com pessoas, né, pediu uma bebida e disse que tinha uma pessoa mascarada lá no bloquinho lá que estava encarando ele. Né, aí ele chegou, foi conversar com a menina e o cara encarando. Aí ele chegou no balcão, foi pedir uma bebida e o cara encarando. E aí ele encontrou uma outra pessoa do mundo lá que ele conhecia, que era amigo dele, foi conversar e o cara encarando. Até que ele se incomodou com aquilo ali e foi atrás. Né, da pessoa mascarada, mas que estava com os olhos fitos nele, né? E aí ele foi tirar satisfação com o cara, né? O que foi, meu irmão? Que você tá me olhando aqui? Você perdeu alguma coisa aqui comigo? Aí o cara vai tirar a máscara. Graças a Deus que Deus te mandou, irmão. Era um irmão da igreja também. Eu tava desgostoso da vida, tava desgostoso das coisas, resolvi vir para cá. E aí Deus continuou incomodando no meu coração. E eu falei, Senhor, se o Senhor mandar um crente aqui hoje, aqui, eu vou entender que o Senhor quer que eu não esteja aqui. Então, um resumo da história. Né? Um saiu porque estava procurando alguma coisa e o outro, Deus também permitiu deixar sair, se encontrarem lá, né, para eles entenderem que eles não pertencem àquele lugar. Né? E o que isso tem a ver com o evangelho avançar mesmo quando a vida parece paralisada? Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente faz em Deus, né, eu até comentei isso na última aula que a gente ministrou aqui, que às vezes a gente acha que aquilo que a gente está fazendo para Deus não tem resultado. Né? Muitas vezes a gente é muito preocupado com o resultado imediato. Tem uma canção do Fernandinho, que é a geração de Samuel, e ele fala, eu faço parte de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando. Então muitas vezes você pode não ver o resultado daquilo que você está fazendo para Deus agora. Aquilo que você pregou, a mensagem que você mandou, o abraço que você deu, a aula que você deu na IBD, a pregação que você deu na sua casa, no seu trabalho. Mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que nos enche da sua glória e de graça e dá o crescimento. Em Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao 14, Paulo explica que a sua prisão tem sido oportunidade de pregação para a guarda pretoriana. E não somente isso. A prisão dele fez com que aqueles que estavam lá fora, né, como a gente viu aqui no verso 15 e 16 também, né, pregassem com mais ousadia e com mais destemor. Deu confiança aos irmãos que estavam aqui fora. Sua prisão também se tornara incentivo a muitos dos outros irmãos a pregarem com mais determinação e destemor. Outro ponto que a gente vê aqui no capítulo 1, o terceiro ponto é a alegria vem da centralidade de Cristo e não do controle das circunstâncias. Paulo, ele não tinha como controlar o que poderia acontecer com ele no dia seguinte. Mas mesmo assim, ele estava feliz com Deus, ele estava alegre, porque ele sabia, ele estava vendo que a obra não estava parada. Em Filipenses capítulo 1, do verso 18 ao 26, Paulo manifesta sua confiança de que sua situação resultará em liberdade. Ou seja, ele não tinha certeza, mas ele tinha ao mesmo tempo certeza, fé. Não, eu vou ser livre, Deus vai me tirar daqui. Pela sua saída da prisão ou pelo martírio. Ou seja, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro, não sei o que escolher e não importa aquilo que aconteça. O que acontecer vai ser para honra, glória e louvor do Senhor. Ele fala sobre a expectativa de estar em Cristo, mas também sobre o seu desejo de continuar a obra entre os filipenses. Paulo não tem controle sobre o seu destino, mas sabe que Cristo é o centro da sua vida e que tudo está nas mãos dele. Reconhecimento da graça, agradecimento pela graça e reconhecimento de que nada somos, nada temos, tudo é dele, por ele e para ele. O quarto ponto que nós podemos enxergar aqui no primeiro capítulo de Filipenses, a partir do verso 25, Paulo instrui aos filipenses a viver o evangelho da forma mais digna possível, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio às adversidades. Ele exorta a igreja à unidade. Em Filipenses capítulo 1, do verso 27 ao 30, Paulo exorta os filipenses a viverem de maneira digna do evangelho. E que maneira seria essa? Permanecendo firmes em um só espírito, combatendo juntos pela fé. Ele os encoraja a não se intimidarem pelos adversários, lembrando que o sofrimento por causa de Cristo é um privilégio. Ou seja, viver de maneira digna o evangelho, mesmo às adversidades. As aplicações práticas que nós podemos tirar deste estudo em tempos de crise, seja ela familiar, financeira, emocional ou social, o crente ele é chamado a
substituir a ansiedade pela oração e ação de graças. Aqui ele está antecipando Filipenses capítulo 4, verso 6, que diz: não andei ansiosos por coisa alguma, antes tenham as suas petições, né, diante de Deus em oração e ação de graças. Isso aqui a gente vai ver na aula 3 um pouco mais sobre esse versículo. Ver a sua situação como campo missionário e crescimento, como Paulo na prisão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 8 a seguir, diz assim: de todos os lados somos pressionados. Inclusive a gente canta muito isso aqui na igreja, né? Pressionados, mas não desanimados. Esse texto de 2 Coríntios aqui, ó. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, Deus é conosco. Sempre. E desde que nós nos mantenhamos fiéis diante dele, ele é fiel. Os infiéis somos nós. Ele não vai nos abandonar, ele não vai nos deixar. Cultivar a alegria, não por negar a dor, mas por fixar os olhos em Cristo. Nós precisamos entender, vou me repetir aqui mais uma vez, não somos cidadãos daqui, somos cidadãos do céu. E como cidadãos do céu, né, precisamos ter a alegria de termos Cristo no coração e a alegria de saber que estaremos com Ele naquele grande dia e que isso aqui é transitório. Jesus pode voltar para a gente amanhã, de maneira geral ou de maneira pessoal. Sendo assim, a gente tem que fazer o nosso tempo aqui e realmente valer a pena da melhor maneira possível. Da mesma maneira como nós somos agraciados pela palavra da salvação, Deus quer nos usar para levar essa palavra da salvação também. A nossa alegria não deve ser por negar a dor, porque o próprio Cristo falou: no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele venceu para a gente. Né? A nossa alegria tem que se basear nele e não nas circunstâncias. Conclusão: a alegria de viver para Cristo se baseia em um relacionamento pessoal com Ele, na comunhão com os outros crentes, no serviço e na esperança. Essa alegria é uma força que nos sustenta em todas as circunstâncias, refletindo a transformação que a fé em Jesus traz em nossas vidas. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, mesmo mostrando o sofrimento do seu povo, muitas vezes causado por desobediência, né, muitas vezes Deus usando nações inimigas, permitindo que nações inimigas invadissem Israel, para que Israel entendesse que naquele dado momento estava desviado dos seus desígnios e que precisava voltar. Mesmo Deus permitindo que situações adversas cheguem à nossa vida, nós precisamos entender que nós podemos encontrar a alegria em Deus, alegria na Bíblia, em vários lugares. Se vocês quiserem anotar, para depois estarem dando uma olhada melhor em casa, nós podemos encontrar a alegria na obediência. João capítulo 15, verso 10 a seguir, aqui Jesus está terminando, né, a Santa Ceia, está dando as últimas instruções aos discípulos, e ele diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Qual é a alegria de Cristo? Obedecer e fazer a vontade do Pai. Então há a alegria na obediência. Há alegria na obediência dentro da palavra, dentro daquilo que Deus quer para nós. Há satisfação. Tenho lhes dito isso, essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então há uma alegria na obediência, assim como Paulo, em obediência, estava pregando. Paulo foi açoitado, Paulo foi perseguido, picado de cobra, Paulo foi náufrago. Neste dado momento aqui, no capítulo 1 de Filipenses, Paulo estava preso, mas mesmo assim ele estava feliz, porque ele estava cumprindo a vontade de Deus, estava cumprindo aquilo que Deus lhe ordenara. A alegria nas provações, olha só que interessante, aqui as ideias parecem antagônicas, né? Mas vamos conferir? Tiago, capítulo 1, verso 2 a seguir. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz esperança, ou perseverança, né? A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, podemos encontrar também alegria nas provações. Deus fazendo com que nós cresçamos, Deus fazendo com que tenhamos
maturação, que sejamos maduros, que saibamos reconhecer quando a força das nossas mãos, dos nossos pés, ela é fraca ou ela é desnecessária, e que somente a graça, o amor e a provisão impossível de Deus nas nossas vidas é a solução para determinados problemas. Há alegria na provação, desde que sabemos enxergar a graça de Deus e o propósito de Deus nessa situação. Há alegria na comunhão, como nós bem comentamos aqui em Filipenses, capítulo 1, né? Paulo falando sobre a alegria que ele tinha de estar com os vendo, né, o progresso do evangelho no meio da igreja de Filipos. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho, desde o primeiro dia até agora. A alegria na comunhão, a alegria em sermos corpos, fazemos parte do corpo. A alegria também no serviço ao Senhor. Eu não digo nem tanto no serviço na casa do Senhor, mas o serviço no Senhor. Porque o tempo que nós estamos aqui, muitas vezes nós dedicamos aqui 2, 3, 4 horas por semana para estarmos em comunhão na casa do Senhor. Então nós, obviamente, por questão de lógica, nós somos crentes mais fora do que dentro da igreja. Então a alegria no serviço do Senhor. E o que é o serviço do Senhor? Levar a palavra, levar a oração, levar conforto àqueles que não têm, ajuda àqueles que precisam. Mateus capítulo 25, verso 21, diz assim: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Obediência, Deus confiou algo, aqui está falando da parábola dos talentos, né? O Senhor confiou uma certa quantidade de prata, né, a 3 funcionários, né? Teve um que ficou com medo e escondeu, teve outro que trabalhou segundo a sua capacidade, né, e multiplicou, né, dobrou. Teve outro que fez mais, além, multiplicou várias vezes. Ou seja, houve alegria daquele servo em obedecer. Aquele servo viu o resultado do trabalho, aqueles 2 servos, o servo número 1 e o servo número 2 e o servo número 3, né? E por Deus ter confiado este trabalho nas nossas mãos e nós fazendo a multiplicação deste trabalho, Deus se alegrará. A alegria, e a nossa alegria será completa, porque sabemos a quem temos servido e para que temos servido. Em amor, em obediência. Há alegria na esperança futura, como nós vimos na aula passada aqui em Jeremias 31, 33 e Apocalipse, sobre a Nova Jerusalém, a promessa que Deus nos deu de estarmos com Ele naquele grande dia. Jeremias capítulo 33, verso 31, ou 31, 33, desculpa. 31. Diz assim, e esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, e serei deles, e eles serão meu povo. Ou seja, Deus aqui está falando não somente sobre a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, mas aqui ele está falando da plenitude da sua presença, da graça e do amor dele manifesto lá no finalzinho da nossa história, que vai ser lá em Apocalipse. Aqui ele está falando do capítulo 21, verso 3 de Apocalipse. Apocalipse 21, verso 3. Apocalipse 21, verso 3, né, o 21 fala sobre a Nova Jerusalém, o verso 3 começa assim. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais o próprio Deus viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. No verso 4 diz, ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas se passou. A alegria na esperança futura. Que esperança é essa? Estarmos com Deus, estarmos com Jesus, estarmos na Nova Jerusalém, estarmos na presença daquele que verdadeiramente nos amou desde o início, não quis que nós nos percamos, não quis que nós nos perdêssemos e ficássemos sem a presença dele para o resto da eternidade. Bugou. Então o que nós temos a dizer sobre a nossa aula de hoje, a base de tudo que nós dissemos aqui nada mais é do que, mesmo que tudo pareça estar desmoronando ao nosso redor, nós precisamos ter a confiança de que, Deus está no controle.
2, mesmo sem entender, a gente precisa agradecer e reconhecer a graça de Deus por tudo aquilo que Ele já fez, tudo aquilo que Ele tem feito e a promessa daquilo que Ele ainda fará nas nossas vidas. 3, precisamos buscar entender por que estamos nessa situação e o que nós podemos fazer dentro dessa situação para que o Evangelho do Senhor, para que a palavra do Senhor, para que se possa tirar alguma lição para nós mesmos, para aqueles que nos cercam daquilo que está acontecendo e mostrar a graça e a providência de Deus dentro dessa situação. E mesmo que porventura essa situação se prolongue ou tenha um tempo indeterminado nas nossas vidas, nós precisamos estar alegres, porque não é a circunstância que nos trará a alegria e a felicidade, mas é a certeza daquele que nos chamou. Aquela obra que Ele começou em nossas vidas, Ele vai terminar. Que todas as promessas que Ele fez se cumpriram, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. E a maior promessa é que nós estaremos com Ele no final, naquele grande dia. Amém? Alegrem-se no Senhor, sempre. Orem sem cessar. Mantenham as suas necessidades, as suas súplicas, sempre diante do Senhor em oração. E não se esqueça de onde Ele nos tirou, aonde Ele tem nos colocado, aonde Ele vai nos colocar. Agradeça, porque a salvação chegou até a gente. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nesta manhã, Pai, nos colocamos em gratidão a Ti, Pai, pelo Teu amor e pela Tua graça, Deus. Mesmo sem entender, Senhor, diante de situações adversas, Pai, nós clamamos a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, que nos mantém sempre sóbrios, vigilantes, Senhor, e alegres, Pai. Que verdadeiramente o fruto do Teu Santo Espírito, Senhor, resplandeça, Senhor, cresça e apareça cada vez mais nas nossas vidas, para que possamos ter uma vida de gratidão a Ti, uma vida de alegria em Ti, Senhor, uma vida de serviço, Pai, uma vida dada diante de Ti, no Teu altar, Senhor, para fazer o Teu nome engrandecido, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, para fazer com que a Tua palavra ande e caminhe, Senhor, e a mesma liberdade, a mesma graça, o mesmo amor, o mesmo perdão que nos alcançou, Senhor, seja, Pai, levado por nós mesmos, Senhor, a outras pessoas que ainda não conhecem e que ainda não tiveram esta graça maravilhosa e esta promessa, Pai, de estar contigo no final, Deus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, aqueça os nossos corações para a obra na Tua casa, para a obra, Senhor, da Tua palavra, Senhor, para lhe obedecer como convém, Senhor. Fortaleça-nos em Ti, na força do Teu poder. Dê-nos compreensão da Tua palavra, sensibilidade ao Teu Santo Espírito, Senhor. Um coração quebrantado no Teu altar, Senhor. Pés e mãos fortalecidos em Ti, na Tua palavra, para proclamar o Teu reino, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos encerrados em nome de Jesus.